esse é um anuário de segurança pública e você que eventualmente não tem muita intimidade, o anuário, como o nome diz, anuário, né? Todos os anos você tem os dados atestando aquilo, ó, isso aqui melhorou ou está menos pior, tais crimes aumentaram, e é muito importante que nós tenhamos um olhar sobre isso e sobre os diferentes crimes. Esse anuário também tem um recorte sobre o número de mortes violentas no Brasil, que foi o menor nos últimos 13 anos. Uau! Mas esse resultado vai na contramão do que acontece em alguns estados do Brasil. Roberta Camargo, então, de maneira geral, a gente tem um dado, mas quando a gente olha de maneira diminuta, né, com lupa para alguns estados, os números ainda são adversos? Nos explique, por favor. Isso mesmo, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Mortes violentas intencionais, uma categoria criada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque engloba alguns crimes em específico. Vítimas de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial, em serviço e fora dele. Então, esse foi o menor número em 13 anos, desde o início da série histórica, desde que o Fórum Brasileiro começou a fazer esse anuário, né? Foi uma queda nacional de 8,2% na comparação a 2024. Foram 40.775 casos em 2025. É uma taxa de 19 mortes a cada 100 mil habitantes. Mas, ao contrário disso, 7 estados tiveram aumento nestes registros. E aí eu estou falando do Rio de Janeiro, porque o Rio também é um deles. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. O anuário também traz uma análise sobre quais motivos fizeram esses números aumentarem. E aí no Rio Grande do Norte, por exemplo, a disputa entre facções criminosas é uma das razões. Aqui no Rio e em Rondônia, eles atribuem esse crescimento dos números ao aumento da letalidade policial. Então a gente também tem as mortes em decorrência de intervenção policial, que aumentaram 5,4%. E essa taxa ela representa 16,2% das mortes violentas intencionais, que são essas que eu comentei, que englobam vários crimes diferentes, né? Essa categoria é criada pelo Fórum para poder fazer essa análise. Além disso, eles também trazem que 90% das vítimas são homens. E também trazem uma questão racial. Quase 80% são pessoas negras. Nos homicídios dolosos, o índice é de quase 80%. A maioria dessas pessoas é jovem e tem entre 18 e 24 anos. Os boletins de ocorrência por racismo também somaram mais de 30.700 casos em 2025. Isso mostra uma alta de 13% na comparação com 2024. Os registros de injúria racial chegaram a 21.443 casos, crescimento de 9,2%. Então, esses números ajudam a gente a ter uma dimensão maior do que está acontecendo em todo o país e aí traz uma queda nos registros desses crimes, nessa categoria que eles apontam, né? Morte violenta intencional, mas como eu falei, engloba vários crimes diferentes, mas isso num geral, nacional. E aí sim teve uma queda na comparação aí com os outros anos, né? Em 13 anos da série histórica, que é quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a fazer essa medição, né, essa análise. Mas, na contrapartida, alguns estados, são 7 ao todo, inclusive o Rio de Janeiro, mostram um aumento nesses registros. E aí, aqui no Rio, isso tem, de acordo com essa análise, isso tem ligação direta com o aumento da letalidade policial. E a gente vê os números também mostrando que grande parte dessas vítimas, neste caso em específico, são homens e quase 80% delas são pessoas negras. Nesses homicídios dolosos, o índice é de quase 80%. E a maioria também dessas pessoas tem ali entre 18 e 24 anos, são extremamente jovens. Então essa análise, né, pode ajudar a gente a mensurar a questão de segurança pública no geral no país, mas também entender isso localizadamente, né, a cada local, né, a cada estado falando, né, e Rio de Janeiro aqui está entre esses locais, assim como Rondônia, no aumento da letalidade policial. Na contrapartida, também Rio Grande do Norte tem esse aumento desses casos de mortes violentas intencionais, mas
por conta de disputa entre facções criminosas. E aí eu ressalto, mortes violentas intencionais, foi criado pelo Fórum para auxiliar, mensurar, fazer essa análise toda e reúne vários crimes diferentes. Vítimas de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial, em serviço e fora dele. Então, um número que, num geral, mostra aí uma queda, né, bem expressiva na comparação com os outros anos, e aí é importante ressaltar também, é feita essa análise em toda a série histórica, mas também com relação ao ano anterior. Então, mostra essa queda, mas quando a gente olha para os estados, 7 estados deles, inclusive aqui do país, inclusive o Rio de Janeiro, tiveram um aumento também bem expressivo na contrapartida, né, com relação a isso. Então, ano passado, foram em todo o país mais de 40 mil casos, 40.775 casos registrados em 2025. E é uma taxa de 19 mortes por 100 mil habitantes, uma taxa muito significativa. E quando a gente olha ainda mais um recorte de gênero e também uma questão racial, 90% dessas vítimas são homens e quase 80% são pessoas negras, o que também ocorre nos índices de homicídios dolosos, que mostra aí quase 80%. E a maioria dessas pessoas tem entre 18 e 24 anos. Então essa é uma análise feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um anuário que é referente a 2025, mas como eu falei, né, compara 2024 com 2025, 2025 com 2024, no caso, né, e também faz uma análise da série histórica que começou a ser feita aí há mais de 13 anos, e mostra esse recorde num geral, mas que quando a gente olha pontualmente falando, olha, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, infelizmente, teve um aumento bem expressivo desses dados, viu, Elisa? Eu volto com você. Muito obrigada. Roberta Camargo trazendo para a gente também mais um recorte sobre a segurança e também um recorte racial da quantidade de pessoas negras, ou seja, pretos ou pardos, que morrem também por serem pretos ou pardos. Que aí é um debate mais profundo, né, que a gente tem que sair da superfície, ó, e mergulhar para a profundidade. Aliás, daqui a pouco aqui no live, tá? A gente vai destrinchar ainda mais esses dados de violência no país, compreender quais são os efeitos e olhar ali em detalhes sobre essa questão.